Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais uma palavra de vida nesse domingo, dia do Senhor. Vamos ao nosso Evangelho. O Evangelho de hoje está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado diz o seguinte: E voltou para casa. De novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo. Logo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se dividir contra si próprio, ele se divide. Não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte e roubar os seus pertences. Só então poderá roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe, seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sedenta em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e quem são minhas irmãs? E repassando o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Estimados filhos e filhas, domingo, dia do Senhor, dia que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. No texto do Evangelho, próprio para o dia de hoje, Jesus nos convida a refletir sobre aquilo que disseram dele. Estavam falando à multidão que ele estava expulsando os demônios a partir de uma possessão. E porque ele estava possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Para explicar que eles estavam errados, Jesus, quando chega num lugar à parte com os apóstolos,
começa a explicar. Veja só a seguinte situação. Um reino não pode se dividir e atacar a si próprio, porque senão se autodestruirá. Não podemos atacar o homem forte antes de tentar roubar a sua casa, antes de, no mínimo, amarrá-lo. Só então, amarrando, prendendo, vamos conseguir detê-lo e, portanto, roubá-lo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a frase que tinham dito dele estava errada, uma vez que, se ele estivesse expulsando os demônios a partir do próprio demônio, seria uma grande contradição de Jesus. Isto porque não tem lógica essa fala. Expulsar os demônios a partir do próprio demônio. E na afirmação deles tem um erro grave, que é um pecado grave também. Disseram que o Filho de Deus estava possuído pelo demônio, atentado contra o Espírito Santo, um pecado contra o Espírito Santo. E Jesus fala aqui que todo pecado, toda blasfêmia será perdoada, exceto o pecado contra o Espírito Santo, exceto a blasfêmia contra o nome de Deus. Então, não deixemos que a nossa língua profere blasfêmias contra Deus, contra as coisas de Deus. Mas, pelo contrário, quem está acompanhando aqui no canal a trezena de Santo Antônio, já deu para perceber que Santo Antônio era um homem, um mestre da palavra de Deus. Quando Santo Antônio morreu, a língua dele ficou intacta, que era uma língua santa. Usemos então a nossa língua para falar as coisas de Deus somente, não para proferir blasfêmia, seja contra Deus, seja contra o nosso próximo. E outro ponto do Evangelho de hoje que é muito importante salientá-lo. Jesus olha para as pessoas que estavam à sua volta e diz: esses são meu irmão, irmã e mãe. Esses são a minha família. Em outras palavras, Jesus diz isso. Aqueles que fazem a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, obedecer a palavra de Deus, conhecê-la, é o modo de nós ganharmos uma familiaridade de Deus. E ser família é o quê? É ter intimidade. Intimidade aqui com Jesus. Não percamos essa oportunidade, então. A palavra é um meio para estarmos mais familiarizados com Jesus, que é justamente o que o mundo de hoje mais precisa, estar familiarizados com Jesus. Abraço fraterno, fique com Deus, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa no canal o seu joinha, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho!